Olá pessoal, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Esse vídeo faz parte de uma playlist que está aqui no meu canal no YouTube. Essa playlist se chama Estudos sobre o Espírito Santo. Caso você tenha interesse nesse assunto, basta você acessar essa playlist e acessar os vídeos que eu estou postando por lá. Nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre todos os símbolos para o vídeo não ficar longo. Eu vou falar apenas do vento. O vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Eu ia falar um dos vários símbolos do Espírito Santo, mas não são tantos assim para eu poder falar vários. Acredito que são aí por volta de 5 ou 6 símbolos, mais considerado pela maioria das pessoas, dos estudiosos, dos pregadores e teólogos. Eu quero falar algo sobre a simbologia do Espírito Santo. Esse assunto é útil para que nós venhamos compreender a pessoa do Espírito Santo, as maneiras do Espírito Santo atuar na criação e também na vida do ser humano. Agora eu vou falar para vocês duas características da palavra Espírito dentro da nossa Bíblia Sagrada. Não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento nós temos a maioria do texto escrito originalmente em hebraico. E no Novo Testamento todo o texto é escrito em grego. Por que estou dizendo isso? Porque nós encontramos a palavra Espírito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas lá no original não temos a palavra Espírito conforme nós conhecemos, pois a palavra Espírito está no idioma português. E eu vou mostrar para vocês agora qual é o original e o significado de cada idioma, tanto no hebraico do Antigo Testamento e também no grego do Novo Testamento. Então vamos ver aqui. No hebraico, a palavra é ruá. Esta palavra pode significar vento, espírito e também sopro. Nós encontramos essa palavra ruá por várias vezes no Antigo Testamento, sendo traduzida para o nosso idioma por uma dessas três palavras que falei: vento, espírito ou sopro. Já no Novo Testamento, a palavra grega que é traduzida para espírito é a palavra pneuma. Esta palavra tem dois significados: espírito e vento. O mesmo significado que ruá, que é uma palavra hebraica. Agora eu quero falar para vocês aqui sobre simbolismos e analogias referentes ao Espírito Santo e esta palavra vento, porque nós estamos vendo aqui sobre os símbolos do Espírito Santo e especificamente sobre o vento, que é um dos símbolos do Espírito Santo. Depois, em outros vídeos, estarei trazendo os outros símbolos, caso você tenha interesse nesse assunto. Então deixe-me ler algo aqui interessante. O vento é uma força poderosa e invisível que se move, ocasionando transformação e movendo objetos. Aqui eu falei sobre o vento. Isso aqui cabe também para a pessoa do Espírito Santo. Eu vou substituir aqui a palavra vento por Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele contém uma poderosa e infinita força. Ele é invisível e se move, ocasionando transformação e movendo as pessoas. Eu anotei aqui 5 pontos, 5 analogias. Nós vamos fazer aqui 5 comparações entre o vento e a pessoa do Espírito Santo. Dessa forma, vamos aumentar a nossa compreensão do porquê o Espírito Santo é comparado com o vento na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Primeira analogia, nós podemos sentir. O vento, nós podemos sentir o vento e nós podemos também ver os seus efeitos na natureza.
mas nós não podemos ver com os nossos olhos naturais o próprio vento em si. E vejam como isso é bem parecido, essas características são bem parecidas com a característica da pessoa do Espírito Santo. Assim como nós podemos sentir o vento, nós também sentimos a presença do Espírito Santo. Algumas pessoas têm uma manifestação no seu corpo de formas diferentes quando elas sentem a presença do Espírito. Algumas, por exemplo, começam a chorar incontrolavelmente, outras começam a rir, sentem uma alegria inexplicável e às vezes nem conseguem controlar suas gargalhadas. Outras pessoas começam a sentir um tremor no corpo. Alguns sentem um tremor e dizem que é a mesma coisa que um choque elétrico. E tem aqueles também que perdem os seus sentidos e caem arrebatados no chão. Tem aqueles que ficam com suas pernas bambas, sem forças e também caem no chão. E aqui nós vemos também que os efeitos do vento na natureza nós podemos ver. O vento balança as folhas das árvores, ele sopra a terra e levanta poeira, ele sopra no mar e forma as ondas, ele sopra muito forte e forma as tempestades e até mesmo os furacões. O Espírito Santo também, quando ele sopra em uma pessoa, em um ambiente, em um grupo de pessoas, alguma coisa acontece ali naquele meio. Nós vemos as manifestações, mas assim como o vento também opera o seu mover e nós podemos sentir, mas não podemos vê-lo, o Espírito Santo também. Nós não podemos ver o Espírito Santo. Então nós vimos aqui que nós podemos sentir o vento e também podemos sentir o Espírito Santo, mas não podemos vê-lo. A segunda comparação, nós podemos ouvir. Podemos ouvir o som do vento e também ouvir a voz do Espírito Santo. O vento, se ele estiver soprando como uma brisa leve e suave, nós conseguimos ouvir o som do vento, até mesmo nos nossos ouvidos. Conseguimos ouvir o som do vento batendo nas folhas das árvores, ou até mesmo em uma fresta de uma janela, assoviando. E quando ele é muito forte, escutamos o seu barulho, o seu som também, de outra maneira. Com o Espírito de Deus não é diferente. Quando ele fala conosco e nós estamos aptos a ouvir a sua voz, nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. E antes de continuar aqui, eu quero que você saiba que até chegar no final eu vou mostrar alguns versículos bíblicos que vão nos mostrar que essas comparações aqui são reais e verdadeiras. Vamos para a terceira analogia. É indispensável, ou seja, o vento ele é indispensável na natureza. A natureza criada por Deus, o ecossistema, ele depende de vários animais, vários seres vivos, vários elementos, e um desses elementos é o vento. O vento ele é indispensável para a existência da natureza, para o bom funcionamento do ecossistema da natureza. Ele até mesmo, uma das coisas que ele faz na natureza é movimentar o ar, movimentar o oxigênio, transportar o oxigênio. Isso é uma das funções dele. Então o vento ele é indispensável, não pode faltar o vento na natureza. O vento nada mais, nada menos é do que a movimentação do ar. E nós sabemos que o ar tem oxigênio. E nada que tem vida, tudo que tem vida precisa do oxigênio. Nenhum ser humano consegue ficar sem o oxigênio. Agora, quanto à pessoa do Espírito Santo, ele é indispensável para a vida humana. O nosso fôlego de vida, a nossa respiração, a própria vida em si que há em nós, ela é sustentada pelo Espírito de Deus. E nós até vimos em outros vídeos que o próprio Espírito de Deus gera vida em nós. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele é indispensável para a nossa existência e para a nossa vida. Assim como o vento também é indispensável para a existência e para a vida na natureza. Vamos para a quarta comparação, a quarta analogia. É imprevisível. O vento, ele é imprevisível. O Espírito Santo também, ele é imprevisível. Em que sentido?
Nós não sabemos de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. Nós podemos sentir o vento soprar, nós podemos ver o seu efeito na natureza, por exemplo, folhas e poeira no chão se movimentando. Nós até percebemos a direção que o vento está fluindo, mas nós não sabemos de onde ele veio e também não sabemos para onde vai. E nem sabemos também a próxima vez e como e nem de onde e em qual direção ele vai se manifestar. Desta mesma forma acontece com o Espírito Santo, o maravilhoso Espírito de Deus. Nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Nós não sabemos neste exato momento aonde ele está operando, o que ele está fazendo e nem para onde ele está se movendo. Então, o Espírito Santo e o vento são imprevisíveis. Vamos ver aqui a quinta e última analogia do vento com o Espírito Santo. Ele é irresistível. Quando o vento sopra muito forte, com toda a sua força, com todo o seu poder, ele se manifesta em forma de tempestade, aqueles ventos de altíssimas velocidades, velocidades acima de 60 km por hora, 70, 100, 110, chega até formar os furacões, aquele vento tão forte que chega a arrancar árvores do chão, postes de iluminação, levanta carros, levanta casas do chão, levanta animais. Se você pesquisar por aí no YouTube, você vai encontrar vídeos assim, filmagens assim, de ventos, furacões, tornados, levantando coisas pesadas como se fosse uma pena, de tão forte que é o vento. Ele aí, nesse caso, está usando muita força e muito poder. Assim é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele pode atuar com a intensidade que ele bem desejar em nossas vidas. Ele pode atuar como uma brisa leve e suave, e ele pode atuar também como um vento forte e impetuoso. Inclusive, esta é a mesma linguagem que Lucas, o autor de Atos, usou para expressar o barulho que as pessoas ouviram quando o Espírito Santo entrou no lugar. Ali é onde aconteceu a manifestação a manifestação das línguas estranhas no dia do Pentecostes. Então, quando o Espírito Santo decide manifestar com mais poder sobre a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, nós podemos ver também que as manifestações, as consequências são muito maiores. Assim como acontece com o vento na natureza. Então nós vimos aqui as 5 analogias do vento com o Espírito Santo. Nós podemos sentir o vento e podemos sentir o Espírito Santo, mas não podemos ver nem o vento e nem o Espírito Santo. Nós podemos ouvir o vento e também ouvir o Espírito Santo. Nós vimos aqui também que o vento é indispensável para o bom funcionamento e para a vida na natureza, e o Espírito Santo também é indispensável para a vida do ser humano. Vimos que o vento é imprevisível, não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. O Espírito Santo, com o Espírito Santo também é assim. Ele é imprevisível. Ninguém sonda a mente do Espírito Santo. E por último, a quinta analogia, o vento, quando ele se manifesta com toda a sua força, ele é irresistível. Com a pessoa do Espírito Santo não é diferente. Quando ele quer se manifestar com o seu forte e infinito poder, ninguém pode resistir à manifestação do poder do Espírito Santo. Agora eu vou ler aqui alguns versículos. São 1, 2, 3, 4, 5 referências que vão nos mostrar a relação que existe entre o Espírito Santo e o vento. Esses versículos vão aumentar ainda mais o nosso entendimento do porquê o vento é um símbolo do Espírito Santo, assim como nós acabamos de ver até o momento. E vale observar também que isso não é uma coisa escolhida por nós e nem pelos autores das Escrituras Sagradas. Isso é algo escolhido pelo próprio Deus, criado pelo próprio Deus
e ele transmitiu esse conhecimento para os homens. Conhecimento esse que vem desde a mais remota antiguidade. Então vamos para a primeira referência. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Está escrito: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos lembrar que aqui é Antigo Testamento, então a palavra hebraica que foi traduzida para Espírito é Ruá. Então o Ruá de Deus se movia sobre a face das águas. Lembre-se que Ruá significa Espírito e também significa vento. Agora vamos ler João, capítulo 3, versículo 8. Palavras do Senhor Jesus. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Vejamos que eu já falei sobre isso. E são palavras do próprio Senhor Jesus. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vamos lembrar que agora eu acabei de ler uma referência que está no Novo Testamento, que é escrito originalmente em grego. Portanto, a palavra original em grego que foi traduzida para Espírito é pneuma. E vamos ver aqui agora a referência que está em João, no mesmo livro, João capítulo 20, versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui o autor João está falando sobre uma ação, uma atitude de Jesus sobre os seus discípulos. Aqui ele está dizendo que Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Vejam aqui a relação do sopro, do vento, do ar com o Espírito. E a palavra aqui é pneuma, que tem esses dois significados. Significa vento e também significa Espírito. Agora vamos para a referência que está em Atos, capítulo 2, versículo 2, muito conhecida por quase todos os cristãos. De repente veio do céu um som, um barulho, como de um vento muito forte. Aqui o autor tentou encontrar algo da natureza para fazer uma analogia de como se manifestou o Espírito Santo naquele lugar. E ele encontrou o quê? Esse barulho é muito parecido, é a mesma coisa. É como um vento, assim está no versículo, como o vento muito forte se manifestou, veio do céu um som, como um som de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Vejam aqui que a chegada do Espírito Santo naquele ambiente provocou um barulho, e esse barulho era o mesmo barulho de um vento. A palavra aqui, pneuma, é traduzida por vento, e a palavra também Espírito é traduzida da palavra pneuma, que tem aí esse significado. Uma palavra grega pneuma, trazendo dois significados para nós em português: vento e espírito. Estamos vendo aí como é bem relacionado aí o vento com o espírito. Não é à toa que o vento é uma das simbologias, das representações da pessoa do Espírito Santo. E por último, nós temos a referência de Ezequiel, no capítulo 37, versículos 5 e versículo 9. Está escrito o seguinte: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês. Vejamos aqui a palavra espírito, no hebraico, porque Ezequiel é Antigo Testamento. Então, o idioma original é hebraico, e a palavra aqui que foi traduzida por espírito é ruá. Farei um ruá entrar em vocês, um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize ao ruá, a mesma palavra, se referindo à mesma pessoa, espírito. Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem,
e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Então nós vemos aqui nessa referência de Ezequiel capítulo 37, nos versículos 5 e no versículo 9, as duas palavras que vêm de uma mesma palavra original, ruá. Nós vemos aqui a palavra espírito e a palavra vento, no mesmo contexto. Inclusive o próprio versículo 9 está dizendo aqui, está se referindo à palavra espírito duas vezes e a palavra vento uma vez. Está dizendo, profetize ao espírito, ao ruá espírito. Filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ruás, os quatro ventos, ó ruá, ó espírito, e sopre dentro desses mortos. Mais uma vez aqui podemos ver uma intrínseca relação da pessoa do espírito com o vento. Inclusive, algo aqui que me chamou muita atenção é que está dizendo o seguinte, venha desde os quatro ventos, ó Espírito. Ou seja, o Espírito vem dos ventos, vem dos quatro ventos. E sopre, tem mais uma palavra aqui, ó, sopre. Lá no início do vídeo eu falei que a palavra original hebraica ela é traduzida para Espírito, vento e também sopro. Olha só a relação aí. Então Deus está dizendo, venha dos quatro ventos, ruá. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, que também é ruá. E sopre, que também é ruá. Sopre dentro desses mortos. E qual o objetivo disso tudo? Para que tenham vida. E nós vimos anteriormente aqui no vídeo, eu coloquei aqui 5 analogias para nós vermos aí, fazermos uma comparação, semelhanças entre o vento e a pessoa do Espírito Santo. Nós vimos aqui que o vento ele é indispensável para que a natureza tenha vida. E o Espírito Santo é indispensável para que o ser humano também tenha vida. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, Deus dá uma ordem ao Espírito para que ele venha dos quatro ventos da terra, dos quatro cantos da terra, e que ele sopre dentro dos mortos, para que eles tenham o quê? Vida. Então vemos aqui o vento e o espírito. As duas palavras, e também vemos aqui o sopro, né, indicando a ação do espírito juntamente com o vento. Aqui as 3 palavras sendo traduzidas de uma única palavra, ruá, para no final gerar vida. E sabemos que o Espírito Santo é que traz vida a todas as coisas. Inclusive vemos isso aí claramente lá no livro de Gênesis. Inclusive eu li a referência aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O ruá de Deus estava ali se movendo. E nós sabemos o resultado aí desse mover do ruá de Deus sobre a face das águas. A terra se tornou bela, ela criou forma. E o Espírito de Deus criou todas as coisas através do seu misterioso e infinito poder. Então ficamos aqui com esse vídeo e aprendemos sobre um dos símbolos do Espírito Santo, que é o vento. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com aqueles seus amigos que gostam de estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Fique à vontade para fazer os seus comentários e se você não é inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.